Galera, hoje eu vou falar rapidamente sobre a experiência de Hartor, que foi extremamente essencial para desenvolver o fator humano nas organizações e é uma das principais vertentes na criação da teoria da relação humana na administração moderna. Em 1927, em Chicago, nos Estados Unidos, na fábrica de Hartor, acho que eu falei certo agora, Hartor, da Western Electric Company, foi dada uma experiência coordenada por esse cara aqui, o psicopatologista e sociólogo Welton Mayo. A experiência tinha por finalidade avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos funcionários e os efeitos das condições de trabalho sobre o funcionário. E posteriormente essa pesquisa se estendeu para estudar fadiga dos funcionários, acidentes no trabalho, rotatividade de pessoal. Essa experiência foi dividida em 4 partes. Vamos analisar a primeira. Nessa primeira fase eles queriam analisar o efeito da iluminação com o rendimento dos funcionários. Bem, para realizar essa pesquisa foi mais ou menos assim. Foram escolhidos 2 grupos. Esses 2 grupos tinham características idênticas. Porém, o primeiro grupo ele trabalhava sobre formas variadas de intensidade de iluminação, enquanto o segundo grupo trabalhava de forma constante com a iluminação constante. Grupo com intensidade de luz variável e grupo com intensidade de luz constante. Eles compararam os 2 grupos. A conclusão dessa primeira fase é que não tinha correlação direta das variáveis introduzidas nessa experiência. Porém, eles descobriram que havia uma variável diferente, que eles não tinham prestado atenção ainda. E essa nova variável que os pesquisadores descobriram era o fator psicológico. Os funcionários achavam que deviam produzir mais quando a intensidade da luz aumentava ou diminuía. Ficou comprovado então que o fator psicológico influencia no fator fisiológico dos funcionários. Ou seja, a eficiência dos funcionários é afetada pela condição psicológica deles. Bem, agora a gente vai para a segunda fase da experiência. Essa segunda fase ocorreu em 1927. Ela foi mais ou menos do mesmo parâmetro da segunda. O primeiro grupo, que foi um grupo experimental, com 5 moças montando relés e uma sexta moça fornecendo as peças para essas 5 moças, e esse grupo ficava sujeito a mudanças de condições de trabalho a qualquer momento. E paralelo ao grupo experimental, foi criado o grupo de controle, que ficava também numa sala separada, porém eles trabalhavam sobre condições constantes. Nos 2 grupos, o ambiente de trabalho era igual, ou seja, os equipamentos que eles usavam eram iguais. Além de tudo, eles tinham também um supervisor para controlar e um observador, que permanecia na sala e tentava assegurar o espírito de cooperação entre os funcionários. Nessa segunda fase, nós tivemos 12 períodos distintos. Bom, durante esse período aí, os pesquisadores começaram a fazer diversas alterações nas condições de trabalho. Primeiro, mudaram a forma de pagamento dos salários. No grupo de controle, o pagamento era feito por tarefa em grupo, enquanto no grupo experimental o pagamento era por esforço individual. Tivemos um aumento de produção. Depois eles introduziram intervalos de 5 minutos, de manhã e de tarde. Aumento de produção. Posteriormente, esses 5 minutos de intervalo viraram 10. Então eles teriam 10 minutos de intervalo de manhã e de tarde. Novo aumento de produção. Depois eles modificaram de novo a condição de trabalho dos operários. Eles colocaram agora 3 intervalos de 5 minutos, de manhã e de tarde. Só que não funcionou muito bem não. Tiveram muitas reclamações, os funcionários achavam que muitos intervalos quebravam o ritmo de produção. Nesse caso, a produção se manteve. Bem, depois disso eles voltaram para os 10 minutos que eles haviam colocado antes, que era 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Junto com esses 10 minutos eles começaram a oferecer um lanchinho. Tiveram de novo um aumento de produção. Quem não gosta de um lanchinho, né, produção? Aí eles gostam, né? Aí todo mundo gosta. De lanchinho, boca livre, todo mundo gosta. Lanchinho, todo mundo gosta. A próxima modificação já tem a ver com o tempo de término do expediente. No grupo experimental, os pesquisadores liberavam eles mais cedo 30 minutos. E se observou novo aumento de produção. Com o lanchinho saindo mais cedo, né? Depois dessa alteração na jornada de trabalho, eles fizeram uma nova alteração na jornada de trabalho. Dessa vez, reduziram em 1 hora a saída dos funcionários. Então, quer dizer, esse grupo experimental saía 1 hora antes do que o resto da fábrica. Só que não houve uma alteração significativa na produção dessa vez. Depois de dar todas essas regalias, os pesquisadores resolveram então cortar tudo e voltar tudo que é normal. Voltar com o expediente no horário normal, enfim. E notou-se um aumento de produção. Depois eles estipularam um trabalho de segunda a sexta, deixando apenas o sábado livre. Tiveram de novo aumento de produção. E por último, os pesquisadores então cortaram todos os benefícios até então que eles tinham colocado sobre o grupo experimental. E o que notou? Notou-se um aumento espantoso na produção.
Depois de mais ou menos um ano de pesquisa, os pesquisadores observaram que o fator psicológico influenciava de novo nessa pesquisa. A conclusão dessa segunda fase foi que os funcionários que trabalhavam na sala de teste gostavam de trabalhar na sala de teste porque achavam divertido, saía da rotina. A supervisão na sala era mais branda, dava mais liberdade para eles conversarem entre si e tirava um pouco da ansiedade, da pressão que eles tinham quando trabalhavam sob uma supervisão opressora. Dessa forma, então, criou-se um ambiente de trabalho mais amistoso, mais tranquilo de se trabalhar, um ambiente mais leve, aumentando assim a satisfação dos funcionários. E o tão temido supervisor agora era visto como orientador. No grupo experimental criou-se conexões informais, ou seja, as pessoas agora não tinham conexões entre si, o que propiciou o surgimento de uma equipe de trabalho. E essa equipe tinha objetivos em comum, o que ajudava no aumento de produção. Bom, agora vamos falar da terceira fase dessa experiência. Bom, para entender melhor a diferença de atitude entre o grupo experimental e o grupo de controle, os pesquisadores então começaram a fazer diversas entrevistas entre as moças, para observar a relação humana entre elas. Com isso, em 1928, criou-se então um programa de entrevistas dentro da companhia, que tinham como objetivo entrevistar todos os funcionários da companhia e observar o que eles gostavam na companhia, qual era a opinião deles, o que podia mudar, qual era o sentimento deles. Pra você ter uma ideia, entre 1928 e 1930 foram entrevistados mais de 21 mil funcionários. Gente pra caralho! Como resultado dessa terceira fase, os pesquisadores então observaram que existia uma rede informal em que os funcionários se autoprotegiam. E assim, para estudar esse fenômeno, os funcionários foram então para a quarta fase da experiência. Bem, nessa fase eles usavam de novo um grupo experimental. Porém, havia um observador observando tudo o que os funcionários faziam. O observador conseguiu constatar que havia uma rede informal entre os trabalhadores e que essa rede informal influenciava o comportamento de cada operador dentro daquela sala. Por exemplo, quando o grupo achava que já produzia o suficiente, todos do grupo resolviam diminuir a sua capacidade de produção. E o funcionário que produzisse mais ou menos da quantidade estipulada pelo próprio grupo levava a punição do próprio grupo. Essa quarta fase permitiu o estudo da organização informal dos funcionários e da organização formal da fábrica. Em 1932, então, a operação de Hawthorne foi suspensa por motivos financeiros. E a conclusão geral disso tudo é que conexões entre pessoas e os grupos sociais influenciam diretamente no trabalho que vai ser executado. E isso merece atenção. As pessoas não são simples robôs que são programadas para executar uma tarefa. O trabalhador se apoia no grupo, ele age ou reage mediante ao grupo. E a conclusão dessa experiência é que ela proporcionou os princípios básicos das relações humanas nas organizações. Nela a gente pode observar que o nível de produção é resultante do fator integração social. E com isso notou-se que precisava se estudar mais as atitudes e comportamentos das pessoas nas organizações, a fim de entender os grupos informais que esses trabalhadores pertencem para tentar melhorar as condições